Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Tudo na vida tem seu preço. Poderia usar diversos ditados populares para ilustrar o choque. Quer dizer, não sei se foi um choque, mas as sensações que a matéria da revista Piauí causou em todo mundo, revelando os gastos exorbitantes de um lado da gestão Edinaldo Rodrigues da CBF e as restrições severas orçamentárias por outro lado, da mesma gestão. Quer dizer, só um resumo. Tem dinheiro para bancar a farra de 49 pessoas no Catar. Não tem dinheiro para comprar gelo para a recuperação dos jogadores pós-partidas da seleção brasileira. É só para você ter uma ideia, tá? De como o Edinaldo enxerga o futebol brasileiro. Parabéns aos presidentes de clubes e federações. Parabéns, vocês são os responsáveis por isso. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 340 mil inscritos por aqui. Não vamos perder tempo, já vamos direto aqui com o que a gente vai pontuar de mais importante da matéria da revista Piauí. A matéria é extensa, são 6 páginas, e eu separei alguns itens aqui, alguns trechos que são muito relevantes para a gente falar. A farra de Doha, na Copa do Mundo de 2022, né? As benesses aos presidentes de federações, o substancial aumento na mesada aos presidentes. Você sabia que os presidentes de federações, além de ganharem essa mesada da CBF, eles ganham até 16º salário? 13º, 14º, 15º, 16º. Mas aí, coincidentemente, todos votaram, primeiro, pela manobra regimental, que pode permitir ao Edinaldo permanecer no cargo até 2034, e depois pela sua reeleição unanimemente. Foi só uma coincidência. Óbvio que não tem nada a ver com o 13º, 14º, 15º, 16º salário, nem com a generosa remuneração que quadruplicou. Não, imagina, né? Isso é bobagem. Também é importante a gente falar aqui sobre as figuras que foram convidadas, né, as ilustres personalidades convidadas pelo presidente Edinaldo Rodrigues. Precisamos falar sobre Supremo Tribunal Federal. Precisamos. Sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, cujos negócios com a CBF são conhecidos. Será que o ministro não deveria ter se considerado impedido para julgar o caso do Edinaldo? Olha, tem muita coisa para a gente falar, viu? Muita coisa. Treinamento para arbitragem não tem verba. Não tem verba. Estamos quebrado. Estamos quebrado porque a gente tem que, por exemplo, contratar uma empresa de um motorista do Edinaldo para fazer transporte de dirigentes e tal, cobrando na casa de 150 mil reais, um valor que se você convertesse para o Uber Black não dava 15 pau. Mas aí na hora de dinheiro para arbitragem, para o treinamento, para preparação, não tem. Cara, isso aqui, antes da gente entrar ponto a ponto no que eu destaco de mais importante da matéria, isso aqui é muito revelador de como no Brasil se enxerga o poder, sabe? De como no Brasil se enxergam os recursos, sejam recursos públicos ou recursos de uma entidade privada. O grande ponto de discussão aqui é que a CBF é uma entidade privada. Alguns poderão defender dizendo o seguinte: é uma entidade privada, ela faz com o dinheiro o que ela quiser. Porém, é uma entidade privada que está permanentemente sob o escrutínio da opinião pública porque ela lida com uma das maiores, se não a maior paixão do brasileiro, que é o futebol. Então, naturalmente, a CBF ela vai ter um olhar totalmente diferente de uma empresa de publicidade, né? É óbvio. Vai ter um olhar totalmente diferente em cima da CBF do que em cima de um escritório de advocacia, sabe? É diferente. E as conexões políticas e no judiciário estabelecidas pela CBF também são de interesse público. Então, por mais que a CBF seja uma entidade de direito privado, as suas ações são de notório interesse público de toda a sociedade brasileira. Então, por isso que uma matéria como essa causa a repercussão que causou. E, voltando ao ponto, Edinaldo Rodrigues se comporta como muitos brasileiros, e aí eu não estou dizendo que os outros países do mundo são maravilhosos, os outros povos são maravilhosos, porque tem gente não proba. Nossa, como a gente tem que abusar do vocabulário, porque é um vídeo perigoso.
em todos os lugares, em todos os países, em todos os continentes. Mas eu estou falando do meu país, tá? Eu estou pegando o histórico do meu país, o que há 4 décadas eu, como cidadão, jornalista brasileiro, presencio neste país. Figuras como o Edinaldo dão um ótimo exemplo de como o Brasil enxerga o poder, de como o Brasil enxerga os recursos, de quais são as prioridades, de uma falta total de senso coletivo, farinha pouca, meu pirão primeiro, levar vantagem sempre. É isso. Isso aqui é o retrato do que nós vivemos há muito tempo aqui nessa terra e que explica muito o nosso atraso em diferentes segmentos, em diferentes setores, a nossa desigualdade e uma série de coisas. Então vamos lá. Vou começar aqui com a história de Doha, no Catar. Copa do Mundo de 2022. Um grupo de 49 brasileiros, esses 49 convidados pela CBF, esse grupo se hospedou num hotel 5 estrelas em Doha, no Catar, para acompanhar a Copa do Mundo de 2022. Voaram de primeira classe. Um desses 49 ganhou um cartão corporativo para gastar livremente $500 por dia, tudo às custas da CBF. E aí eu fui ver na matéria, me despertou a curiosidade, quem eram essas figuras, algumas públicas, parlamentares, artistas, jornalistas. Eu fui ver, fiquei curioso para ver quem eram. Então vamos lá. Além da própria família, óbvio. Você acha que o Edinaldo ia esquecer de levar a família dele para o Catar? De jeito nenhum. Todos pagos pela CBF. Todos. Ok. A CBF pagou hospedagem, voo e tudo mais, e ingressos de 3 partidas ao deputado federal José Alves Rocha, do União Brasil da Bahia, que viajou com a esposa, Noelma. O gasto total da CBF com o casal, R$364 mil. Teve mais político aí. Senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, levou a namorada, Flávia Rosalém. R$195 mil foi o custo total pago pela CBF. Que mais? Senador Jacques Wagner também foi convidado, mas estava ali cuidando da transição do governo, era pós-eleição do Lula, 22 para 23, o Jacques Wagner não pôde ir, mas foi o filho dele, o Matheus, de 47 anos. Também estavam entre os 49 felizardos, segundo a matéria da Piauí, o cantor Gilberto Gil e a sua mulher Flora Gil. A gente não fica surpreso, né? A classe artística do Brasil, ela é muito isso aí mesmo. A socialite Lilibete Monteiro de Carvalho, o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Júlio César Lemos Travessa, o empresário pernambucano Diogo Monteiro Lima, o Ricardo Almeida, estilista, roupas caríssimas. Lembra que o Ricardo Almeida desenhou os ternos dos jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo? Ele estava lá. Tinha os jornalistas também, 3 jornalistas da Bahia, amigos do Edinaldo Rodrigues. E sabe quem ganhou aquele cartão de $500 diários para gastar, o cartão corporativo? Foi o senhor José Carlos Cruz da Silva, o Mosca, ex-cinegrafista da TV Globo. Também foi convidado e teve esse cartão corporativo maravilhoso à disposição. E a maioria desses 49 ficou hospedada no hotel City Center Rotana, outro hotel 5 estrelas no centro de Doha. Isso é inédito, Jorge? Não, isso não é inédito. O Ricardo Teixeira fazia isso, o Ricardo Teixeira levava desembargadores do Rio de Janeiro. Isso aí mas velho que andar pra frente. Agora, é curioso que a CBF tenha um custo tão elevado como esse no Catar, gaste tanto para dar essa mordomia a pessoas próximas, a amigos e tudo mais, e não tenha dinheiro pro básico, muitas vezes. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para você. A CBF é uma entidade que fatura R$1 bilhão. O balanço de 2023 mostrou lá. Receita líquida da CBF. R$1 bilhão. Essa mesma entidade, com esse faturamento e com essas escolhas de investir, né? Porque isso aí é um investimento, né? É um investimento em relações. Levar 49 convidados pro Catar é um investimento em bons contatos, né? Networking, né? Ou um investimento na gratidão de pessoas que ajudaram, talvez, o Edinaldo de alguma forma. A gente pode supor isso, não, presidente? Essa mesma entidade que toma essa decisão, toma uma outra decisão envolvendo a arbitragem que vai na
contramão. Vai completamente diferente. Eu vou falar daqui a pouco das histórias dos presidentes de federação, tá? Dos aumentos generosos de salário. Eu não esqueci disso aqui, não. Mas vamos lá. O Wilson Luiz Seneme, a matéria é muito extensa, eu vou pegando os pontos que eu separei aqui. Quando o Seneme assumiu a arbitragem da CBF em 2022, ele apresentou um projeto para o Edinaldo de um centro de treinamento para os árbitros. Tipo o que tinha lá na Conmebol, no Paraguai. Alojamento, refeitório, campo de futebol, câmeras de vídeo para simular lances, criar uma escola de arbitragem. Há quanto tempo a gente diz aqui, o investimento na arbitragem brasileira é muito baixo, os árbitros precisam ser profissionalizados, precisam ter uma estrutura melhor de trabalho, tem árbitro aí que tem que se preparar por conta própria, tem que tirar do próprio bolso, a CBF é bilionária e deveria ajudar e deveria se preocupar, porque a arbitragem mal preparada, ela destrói o produto da CBF, ela destrói o futebol brasileiro. Falamos isso muitas vezes. Sejamos justos aqui com o Seneme, você gostando ou não do trabalho que ele fez, concordando ou não com as decisões que tomou, ele apresentou um projeto. CBF, vamos investir nisso aqui, porque a coisa tá feia mesmo. Aí, o Edinaldo aprovou. Dava mais ou menos uns 60 milhões de reais, valores de hoje, o projeto. Isso não é nada para a CBF, uma entidade que faturou um bi líquido, 60 milhões de reais para fazer um centro de treinamento para arbitragem. Meu Deus do céu, isso não é nada. Perto do que se gastou no Catar, com os 49 convidados, celebridades, personalidades e hotel 5 estrelas e voo de primeira classe, isso aqui não é nada. Isso aqui é o troco do pão que você comprou hoje de manhã. Para a CBF é isso aqui. Aí o que acontece? Estava começando ali a construção do centro de treinamento, escola de arbitragem, e aí o Seneme determinou que todos os árbitros da Série A do Campeonato Brasileiro fizessem quinzenalmente um treinamento e avaliação física num clube privado do Rio de Janeiro. Olha, a cada 15 dias traz a galera para a gente ver como é que eles estão fisicamente e reforçar ali instruções, né? Reciclagem, treinar, conversar e tudo mais. Chegou na mesa do Edinaldo. Ih, não temos dinheiro. Restrições orçamentárias, vamos suspender todas essas viagens aéreas, hospedagens na CBF, porque a gente está sem dinheiro. E aí o que aconteceu? O treinamento passou a ser feito por videoconferência. Então, até foi dado um exemplo aqui na matéria, como se um clube contratasse um técnico europeu e ele treinasse os jogadores lá da Europa, por vídeo. Sabe, assim, por vídeo. Um árbitro anonimamente fez essa comparação na matéria da Piauí, ouvido pela Piauí. Aí o que você acha? Você sabe o que resultou isso aqui? Uma melhora do desempenho dos árbitros? Não. A Piauí lembra aqui que no campeonato do ano passado, 110 árbitros foram afastados por falhas técnicas. No campeonato do ano anterior a isso aqui. No de 24, foram... Não, verdade, 24 foram 110. No de 23, foram 40. Então, não é por acaso que nos últimos 2 anos, depois de a CBF negar a viagem a cada 15 dias para os árbitros se apresentarem, mostrarem como estão fisicamente, se prepararem melhor, não é por acaso que nesses últimos 2 anos, logo depois dessa negativa do presidente da CBF, 150 árbitros tenham sido afastados do quadro do Campeonato Brasileiro, afastados temporariamente, depois todos voltam, óbvio, mas por falhas, por erros graves, erros gritantes. Falta investimento, porque falta dinheiro para a CBF. Falta muito dinheiro para a CBF. A CBF não tem grana, a CBF é pobrinha. Gastou tudo lá em 2022 no Catar, não sobrou nada. Gasta tudo com os presidentes de federação e não sobra nada. Vamos falar desse assunto maravilhoso também? Segundo a matéria da Piauí, no final eu vou falar de Supremo Tribunal Federal. Vocês acham que eu vou deixar de falar disso aqui? Não, fiquem absolutamente tranquilos. Presidentes de federação estaduais. Bom, vamos lá. Até 2021, cada presidente de federação ganhava 50 mil reais por mês. Isso divulgado no balanço da CBF, isso de conhecimento público, e passou a ser chamado por aí, pelas pessoas, nos 4 cantos, de mesada. Uma mesada para os presidentes da CBF. Isso é um fato, a CBF não pode contestar isso, nenhum presidente de federação pode contestar isso. Está no balanço, está divulgado. Muito bem. Quando o Edinaldo assumiu, ele foi dando reajustes
ele foi aumentando esse valor da mesada. Então, hoje, esse valor quadruplicou, mais do que quadruplicou na gestão Edinaldo Rodrigues. Saiu de 50 mil para 215 mil reais. Com o 13º, 14º, 15º e 16º salário. Vejam que bonito. Vejam que bonito. E aí, é só coincidência, as coisas não têm relação direta uma com a outra, não se relacionam, não, esquece, Jorge, não tem nada a ver. É só coincidência que todos esses presidentes de federação, cujos vencimentos vindos da CBF quadruplicaram na gestão Edinaldo, tenham votado nele, todos, para manutenção do cargo até 2030. É só coincidência. Imagina. Vocês acham que é alguma questão de benefício pessoal? Não, imagina. É tudo coincidência. Você tem aqui episódios, além da mesada, que é muito generosa, você tem episódios aqui de despesas pagas a familiares, por exemplo, de presidentes de federação, né? Presidente de federação que viajou com a esposa foi fazer uma cirurgia em São Paulo e a entidade foi lá e não, puxa vida, vamos ajudar, vamos pagar a viagem, vamos pagar a hospedagem, por que não? Isso está dito aqui na matéria da revista Piauí. Então, para isso aqui tem dinheiro. Estou tentando achar exatamente esse trecho aqui que fala da viagem da esposa de um dos presidentes de federação. Isso aqui é maravilhoso, mas eu vou achar. A matéria é muito longa, são 6, cara. Aqui, ó. Isso aqui, achei. Olha só. Além de rechear o contra-cheque da cartolagem, Edinaldo distribui agrados. Em 2022, pagou 23 mil reais pela hospedagem do presidente da Federação Amapaense de Futebol, Roberto Góes, e também vice-presidente da CBF, e da mulher dele, a Gláucia Costa Oliveira. O casal ficou do Radisson Paulista. Quem não sabe, o Radisson é um hotel caríssimo. 6 estrelas aqui de São Paulo, fica ali na região dos Jardins, na Brigadeiro Luiz Antônio. Pago tudo pela CBF, ok? Tudo custeado pela CBF. Muito bem. 1 ano e meio depois, março de 24, a Federação Amapaense de Futebol pediu à CBF que pagasse passagens aéreas para o Roberto Góes, para o presidente da federação, para a esposa, para a irmã, para a filha de 4 anos e para a babá, numa viagem Macapá, São Paulo, e também pediu 2 quartos duplos no Hotel Intercontinental, que é um hotel 5 estrelas na região dos Jardins. O motivo da viagem? Alguma reunião, algum jogo importante, algum evento importante para discutir os rumos do futebol brasileiro? Não. A esposa do presidente da Federação Amapaense seria operada num hospital de São Paulo, precisaria no pós-operatório ficar mais 1 semana em São Paulo para passar pelas revisões médicas, e aí o presidente da federação pediu, Edinaldo, por favor, paga tudo isso aí pra gente. Paga a passagem, paga a hospedagem, paga tudo pra nós. E a CBF foi lá e pagou. Tá tudo bem, tá pago, deixa comigo, tá pago. Vamos lá. Abril do ano passado, CBF realizou uma Assembleia Geral do Rio de Janeiro. O presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira, um dos mais ouvidos, um dos principais conselheiros do Edinaldo, né? Toca uma federação estadual que é exemplo para o futebol brasileiro. O futebol do Espírito Santo é uma potência do Brasil. E reza a lenda que o seu Gustavo Vieira tem muita moral com o Edinaldo. Antes de tomar decisões, ele ouve o presidente da importantíssima Federação do Espírito Santo. Nossa, realmente é impressionante. Segundo a matéria, o presidente da Federação do Espírito Santo, no ano passado, em abril, aproveitou para levar... Tinha esse evento no Rio de Janeiro, a Assembleia Geral da CBF, ele aproveitou, já vou ter que ir pro Rio, vou levar a família aqui para fazer um passeio. Bilhetes aéreos bancados, hospedagem bancados para a mulher dele, a senhora Priscila, e para o filho de 10 anos. Tá bom, eu pago, podem vir. Para isso tem dinheiro. Agora, vou dar mais um exemplo de restrições orçamentárias. Tá todo mundo comentando sobre isso aqui, que é realmente chocante. A história de pagar o conserto do controle remoto da televisão que o Dorival assistia aos jogos. O controle remoto quebrou. O controle remoto é um negócio que cai, quebra toda hora, aí você vai lá, compra na Shopee um outro, compra no Mercado Livre, vai na loja de eletrônica aí do teu bairro. Controle remoto, porra, 20 reais, 30 reais você resolve. Controle remoto quebrou, é a TV que o Dorival usava na CBF. Esperaram 2 semanas
2 semanas para comprar um controle remoto novo, porque tinha que esperar o seu Edinaldo autorizar o pagamento para comprar o novo controle remoto. Vocês vejam se tem cabimento um negócio desse. Numa entidade que gasta o que gastou para pagar viagem de familiar de presidente de federação. De uma entidade que levou 49 convidados na farra do boi para o Catar. Faz sentido, e aí o meu papel, eu como jornalista esportivo, analiso os rumos do futebol brasileiro, o momento terrível que o futebol brasileiro atravessa, e aqui eu encontro as razões. Aqui eu encontro as explicações. Essa mesma entidade que gasta o que gasta com quem quer, demora 2 semanas para aprovar a compra de um controle remoto de 20, 30 reais, faz economia com gelo. VSR trouxe essa informação. O Edinaldo preocupado em economizar com gelo de recuperação dos atletas pós-jogo. Na hora de chamar os árbitros a cada 15 dias para uma revisão física, técnica, de fundamentos, de aperfeiçoamento, não tem dinheiro. Aí você vê por que o futebol brasileiro está na situação que está, por que a seleção brasileira está na situação que está, por que estamos tão atrasados. Não é uma gestão que parece se preocupar com o desenvolvimento do futebol brasileiro. Desculpa, presidente Edinaldo, mas as suas ações, elas não dão a entender que o seu pensamento seja em evoluir, em desenvolver o futebol brasileiro. Se de fato essas são as suas intenções, as suas ações estão indo na contramão. Elas não estão acompanhando esse suposto desejo de obter o melhor possível em termos de desempenho, performance, estrutura, preparação, trabalho para o futebol brasileiro. Para fechar, tema também delicado da matéria, que é a questão Brasília. Um presidente de CBF, historicamente, se mantém no cargo com o forte laço criado com as federações, com clubes, e também as conexões políticas, as conexões jurídicas, elas são importantes, né? Isso é histórico. Então, o Edinaldo precisou recorrer ao STF para não sair do cargo de presidente da CBF. Inclusive, no discurso de reeleição, ele chegou a dizer, nossa, vencemos inclusive uma tentativa de golpe. O que ele chama de tentativa de golpe, na verdade, foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que considerou irregular a sua eleição e o destituiu do cargo em 7 de dezembro de 2023. Aí o Edinaldo precisou recorrer a Brasília. Foi até Brasília. Pagou 6 milhões de reais ao seu advogado, uma ação cara, para tentar reverter o quadro lá em Brasília. Ele já tinha obtido derrotas no STJ, no próprio Supremo, e aí, nas vésperas do Natal, o advogado do Edinaldo Rodrigues chegou a Brasília e teria costurado uma ação direta de inconstitucionalidade, vinda do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, que pedia a recondução do Edinaldo Rodrigues ao cargo de presidente da CBF. Então, essa foi a estratégia. Tentar reverter no Supremo, no STJ, não deu certo, mas vamos tentar uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada por um partido que deve ser amigo do Edinaldo, né? Cujos quadros devem ter alguma simpatia pelo Edinaldo, porque isso aqui foi uma decisão institucional do partido, o partido apresentou, né? Ou apenas foi uma questão técnica, um entendimento técnico de que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tinha falhas processuais, procedimentais, pode ter sido isso. Aí o caso vai para o Supremo. Inicialmente, quem estava cuidando da história do Edinaldo no Supremo Tribunal Federal era o ministro André Mendonça. E o regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê que o presidente da corte encaminhe o novo recurso ao mesmo magistrado que já vinha lidando sobre o assunto. É um recurso novo, mas o assunto é o mesmo. Já tem um ministro acompanhando, entrega para ele. Está no regimento da casa, da corte. Só que o presidente, na época do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu distribuir esse recurso do PCdoB por sorteio. Não vai para o André Mendonça. Vamos fazer o seguinte, vamos botar para sorteio. Tem o sorteio eletrônico lá da CBF que determina qual ministro vai cuidar daquele caso. O julgamento caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Sorteio. Pá! Gilmar Mendes.
O Edinaldo abriu um sorriso, muito provavelmente. Porque, segundo a própria matéria da Piauí, desde agosto de 2023, o ministro Gilmar Mendes tem relação direta com a CBF por meio do IDP, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. O ministro Gilmar Mendes é sócio e fundador desse instituto e em agosto de 2023, a CBF Academy fechou uma parceria com esse instituto. CBF Academy é aquela escola da CBF que faz curso para treinador, para preparador físico, para gestor esportivo e tudo mais. Então, o IDP passou a gerir esses cursos e ficou com 84% da receita estimada do CBF Academy naquele ano, 9,2 milhões de reais aproximadamente, os outros 16% ficavam com a CBF. Então, essa coincidência deve ter deixado o Edinaldo muito feliz, porque a decisão do ministro Gilmar Mendes, a decisão final do ministro Gilmar Mendes, foi de garantir a recondução do presidente Edinaldo Rodrigues ao cargo de mandatário da CBF. Inclusive, o Gilmar Mendes chamou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de extravagante. São coisas extravagantes que acontecem nos processos e tudo mais, extravagâncias do Poder Judiciário. Curioso porque é uma mesma corte também criticada por supostas extravagâncias, né? É muito curioso. Mas o que é mais curioso para mim é o fato do ministro Gilmar Mendes, com todo respeito, ministro, não ter se declarado impedido para julgar esse recurso do PCdoB. Porque em 2023 o seu instituto firmou uma parceria com a mesma CBF que tinha o mesmo presidente no cargo. Mas o ministro Gilmar Mendes se sentiu muito à vontade para julgar o caso. Isso também, nós temos histórico dentro dessa corte de ministros que deveriam se julgar impedidos e não se julgam, não se julgaram impedidos e tocaram à frente as decisões em cima de processos que não deveriam, né, na humilde opinião de um cidadão, de um leigo, de um pagador de impostos, de alguém que sustenta inclusive essa corte. O ministro, enfim, tocou em frente, deu a liminar, levou para o plenário do STF e aí o Edinaldo conseguiu essa vitória em Brasília e por isso está no cargo. Então veja, qual é a rede que sustenta um presidente de CBF no cargo? É isso aí. Essa rede de apoios, de simpatias ou de decisões técnicas, mas que você pode discutir no aspecto técnico, no aspecto jurídico, elas são questionáveis. Mas é todo esse conjunto que mantém Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF e que mantém o futebol brasileiro nessa situação. A prioridade não é investir no futebol brasileiro. O investimento está em outras áreas, está em outros campos, está em outras pessoas, está em outras relações, não necessariamente no futebol brasileiro. Porque não ter que esperar 2 semanas para comprar um controle remoto, não autorizar as viagens dos árbitros a cada 15 dias para fazer testes físicos. Aí eu fico me perguntando, como é que fica a consciência do presidente de clube? Você, presidente de clube, você, presidente do Atlético, do Grêmio, do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Santos, do Palmeiras, do São Paulo, vocês todos do Bahia, todos que votaram em Edinaldo Rodrigues, como é que fica a consciência de vocês? Quando vocês reclamam de arbitragem, como o Bahia já reclamou na primeira rodada, e como outros clubes reclamarão nesse fim de semana, você pode ter absoluta certeza? Como é que fica a consciência de vocês, sabendo que vocês votaram num presidente que cortou investimento, que apontou restrição orçamentária para gastos essenciais com a preparação dos árbitros, mas pagou a farra do boi de 49 caras lá do Catar, hein? Falta dinheiro para investir na arbitragem, mas não falta dinheiro para pagar a viagem para a esposa do presidente da Federação Amapaense operar em São Paulo, se hospedar em São Paulo, no pré e do pós-operatório, segundo a matéria da revista Piauí. É nela que estou me baseando. Como é que fica a consciência de você, presidente de clube, que faz o seu torcedor de otário,
que você, presidente de clube, faz, eu estou falando com todos os senhores. O que os senhores presidentes de clubes fazem é tratar o seu próprio torcedor como babaca, porque você vai lá na entrevista coletiva e reclama da arbitragem, reclama da CBF, reclama da estrutura e vota pela manutenção disso aqui. Você é o maior culpado e está fazendo teatro e usando a emoção, o sentimento do seu torcedor para jogar isso a seu favor. Isso é sacanagem. E essa matéria escancara, esfrega na cara de todo mundo a incompetência do presidente que vocês, os senhores e senhoras, escolheram de forma unânime para continuar até 2030 e talvez até 2034. Então o Brasil está prestes a viver o seu maior jejum de todos os tempos em Copas do Mundo, entre a última conquista e a próxima, que eu não sei quando virá. E isso não é por acaso. As coisas não são por acaso. E tudo na vida tem um preço. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom fim de semana, juízo e tchau.